Olá pessoal, estamos ao vivo, boa noite, né? Mais um dia da nossa série de lives, né? Hoje com uma convidada maravilhosa que é a nossa Lia Ferreira Gomes, tá certo? Onde ela vai tratar conosco aqui sobre o nosso cenário político atual, né? Que encontra completamente apartado, né? O coronavírus acabou sendo arrastado para uma celeuma que não é dele. E a gente vai discutir com ela aí sobre isso, tá bom? Tô mandando para que ela entre ao vivo aqui conosco. Minha amiga Lia, Olá, boa noite. boa noite. Eu só vou pedir para você colocar o celular na vertical. Prontíssimo! Show de bola! Tomara que Tu ele não estás, caia. tu estás. Mulher, tá bom de ter um suporte de celular. O meu vivia Não é? caindo nas lives. Aí eu recebi um carão da mamãe, que ela dizia, minha filha, pelo amor de Deus, aí eu fui e comprei um suporte, Vou me né, para preparar, que o celular. essa foi você que me chamou primeiro, né? Minha primeira vez. É, mas você vai ter muitos convites aí, então é bom se preparar mesmo. Tá em Fortaleza ou em Sobral, Lia? Estou em Fortaleza. Tá em Fortaleza, tá no olho do furacão. Pois é o jeito, Tá no né? olho do furacão. Minha amiga, é porque tu tá trabalhando, né, Lia? Sim, tô. A Mas o trabalho secretária, agora é muito à distância, né? É muito pela internet. A gente tem feito muitas reuniões, é um pouco cansativo. Você fica sempre na mesma posição ali falando. Mas enfim, é o que é temos, impressionante, né? é impressionante como essa história de home office, né, de trabalho remoto, a gente acaba trabalhando mais do que indo presencialmente, né? Porque o que acontece é que quando a gente faz o trabalho em home office, a gente não tem horário para trabalhar, né? É É impressionante. verdade. É na hora do almoço, quando a gente vai pro nosso trabalho de maneira presencial, a gente tem hora para entrar, bom, a gente não tem hora para sair, mas a gente pelo menos se esforça para isso. E, ah, e estando trabalhando em home Não, bem office mais do que fica eu. muito difícil. Oi? Não, a minha amiga aqui que está perguntando se a luz está ruim, achando que a luz está ruim. A tua luz? É, Mas, mas tá mas bom, tá tá dando, ótimo. tá dando para te ver perfeitamente. Tá show Tá, de tá sim. bola. Bom, Lia, primeiro eu queria te agradecer muito, gratidão pelo aceite do convite. Com muita alegria que eu estou aqui com você, por muitas razões. Eu não preciso de paparicar, porque paparico gratuito é a coisa mais chata e enchimento de saco que existe na face da Terra. Mas eu preciso expressar o meu carinho por você, a amizade que nós temos, né, e que foi construída de uma maneira muito salutar, porque foi construída por meio, não por meio de entretenimento ou coisa do tipo, mas por meio de trabalho, por compartilharmos de ideais políticos parecidos, por fazermos parte do mesmo projeto político para a cidade de Fortaleza, para o estado do Ceará e também para o nosso país através do nosso Ciro Gomes, né? Então, isso tudo, né, todo esse contexto de pensar num país diferente, de pensar numa justiça social, de pensar em formas, em estratégias, em políticas públicas que possam nos levar a uma justiça social maior, né? Para que nós possamos promover isso. Foi todo esse contexto, é todo esse contexto que nos une e que faz com que estejamos de mãos dadas. Eu acredito demais no projeto da família Ferreira Gomes, acredito e faço parte do projeto do prefeito Roberto Cláudio, né? E eu lamentei demais a Lia não hoje ser, lamento demais a Lia hoje não ser nossa representante na Assembleia Legislativa, mas será em 2022. Tenho uma plena convicção disso, porque ela merece,
porque ela é incrível, porque ela tem boas ideias, porque ela tem espírito público, e se não tivesse, ela não estaria aqui comigo, e não teria aceito o convite prontamente como aceitou. Né? Não disse, amanhã eu vou responder, vou ver se dá. Vou participar sim. Né? Nunca participei de nenhuma live, mas vou. Isso prova que a Lia não tem a menor dificuldade, pelo contrário, tem uma facilidade imensa de mostrar a sua face, de levar a sua voz e as suas ideias. Então, isso mostra a confiança que ela tem nela própria. E é isso que a gente precisa hoje no meio político, Lia, de pessoas que acreditam em si próprios. Né? Porque o que a gente está vendo aí é uma série de posicionamentos, né? Um diz uma coisa, outro diz outra, quer dizer, parece que ninguém acredita em ninguém e as pessoas não acreditam nelas próprias. Isso eu estou falando a nível nacional, não estou falando a nível regional, nem municipal. Né? Então, é um prazer estar aqui contigo. Gratidão, mais uma vez. O nosso tema hoje é o que o cenário político atual constrói ou desconstrói no atual momento histórico. Né? O coronavírus, eu li uma frase num post do Instagram, não lembro nem quem postou, que dizia o seguinte: o coronavírus foi arrastado para uma celeuma que não é dele. Né? Pois é, não deveria ser, né? Pois não é, deveria acabou ser causando. porque... Desculpe, estava interrompendo. Não deveria ser não, porque... eu tô aqui. Quando a gente quer resolver qualquer problema, né? Se a gente quer construir uma casa, a gente vai e contrata um engenheiro ou um mestre de obra que saiba daquilo. Se a gente precisa consertar uma televisão, a gente vai até um técnico. Se a gente tem um problema de saúde, a gente tem que escutar as autoridades médicas. Ninguém vai escutar um pedreiro ou um paraquedista sobre uma dor que você está sentindo ou chamar qualquer um desses para fazer uma cirurgia. E isso é o que está acontecendo hoje no Brasil, né? É um presidente que é militar, é do Exército, é paraquedista, a formação dele é paraquedista, e ele não sabia e ele insiste em prescrever medicações, em recomendar, em contradizer aquelas recomendações. E, assim, isso é muito ruim, porque as pessoas... Ele prejudica de duas maneiras, né? Para além da desorientação, a falta de apoio. A gente tem visto, eu acompanho assim, o que os outros países estão fazendo para a sua população. E a gente vê desde o país mais rico do mundo, que são os Estados Unidos, que está entregando um cheque de no mínimo $1.200 na casa das pessoas. Ou seja, não tem nada desse sofrimento de fila na porta da Caixa Econômica, de fila na porta da Receita Federal, de humilhação, de cadastros dias a fio em análise, é o que eu mais escuto no dia a dia, a queixa das pessoas mais humildes que não conseguem... Eu tenho várias pessoas aí em análise, eu tenho várias pessoas. Inclusive pessoas que eu e meu marido fizemos o favor de fazer o cadastro, porque imagino que muitas não sabem nem mexer no aplicativo, né? Fora isso, né? A gente tem a questão da exclusão social, né? Eu vi bastante pessoas falarem que meu celular é daqueles pequenininhos, né? Não tem nem a possibilidade de baixar aplicativo. Sim, a gente vê que não existe nenhum tipo de apoio. Onde é que você já ouviu falar? Outro dia eu li, Caixa Econômica vai ampliar o horário de atendimento. Aí eu pensei, puxa, vão abrir agora 7 horas da manhã e fechar às 6 horas, 7 horas da noite? Não, era para abrir às 8 e fechar às 2. Eu disse, onde está a ampliação nisso? Está abrindo mais cedo e fechando mais cedo? Não está ampliando. Então, assim... como eu estava dizendo, o nosso presidente... E tem o menor cuidado com as filas nas caixas, em frente às agências da Caixa. Quem está tendo esse cuidado são os municípios, né? São os prefeitos, e poucos, inclusive o nosso. Graças a Deus que ele está tomando o Ivo em Sobral, né? Que foi pioneiro nessa iniciativa. O Roberto Cláudio aqui seguiu a mesma orientação o prefeito Roberto Cláudio, perdão, de colocar servidores do município para poder separar as pessoas pelo menos a 1,5 metro uma das outras, mas inúmeros prefeitos não estão tomando essa iniciativa, o que causa uma aglomeração absurda em frente às agências da Caixa, né, Lia? Pois é, tinha inúmeras maneiras, né? Inúmeras maneiras, assim, o Ciro mesmo sugeriu algumas,
sei lá, fazer o cadastro pelos números que já existiam, pelos os cadastros que já existiam. As prefeituras são as locais mais indicados, né? São os prefeitos que conhecem os habitantes do município, que sabem quem são as pessoas carentes. E eles não foram ouvidos. Você não viu em nenhum momento o governo federal solicitando uma parceria. Pelo contrário, né? Ele se encarrega sempre de complicar, né? De brigar, de causar confronto, de questionar todas as orientações. Então, assim, como eu já falei, é muito ruim, porque para além da desorientação que ele dá, o mau exemplo que ele dá, todo dia cumprimentando o presidente. Eu escuto sempre ele falando que as pessoas precisam trabalhar, que as pessoas estão passando fome em casa, e ele fala disso como se ele não fosse o responsável pelas, como se ele não fosse o presidente do país. A gente está vendo aí todos os líderes mundiais, de alguma maneira, assim, se esforçando. Você não vê o Bolsonaro falando em abrir leito de UTI, você não vê o Bolsonaro falando em comprar testes. Você não fez visita a nenhum hospital. Fez né, para dizer que ia abrir, há mais de um mês ele fez uma visita a um hospital em Goiás, mas até hoje não abriu. Ele conseguiu mandar uns voluntários, pessoas que se fizeram voluntários para ajudar, né, para o Amazonas, e as pessoas estão dentro do hotel, porque o governo federal não conseguiu fazer a inscrição, cadastrar essas pessoas. Pois é. Então, assim, a gente vê que tudo que depende do governo federal, ele não tem feito. E, para além de não ter feito, ele passa o dia a questionar todas as decisões de prefeitos e governadores do Brasil afora, que estão nada mais, como eu comecei a falar na minha live, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias, das autoridades médicas. Não é um paraquedista, nem um pedreiro, com todo respeito a essas profissões, nem um engenheiro, nem um advogado, que tem que dizer como é que a população controla uma epidemia, uma pandemia. São as pessoas, os cientistas, né, os especialistas, autoridades que passam 20, 30 anos estudando para saber como é que um vírus se comporta, como é que se dá o contágio, enfim. E a gente não tem, o Brasil, infelizmente, acho que um dos quase 200 países do mundo que não respeita as recomendações das nossas autoridades sanitárias. Lia, você como médica, né, clara de formação é a medicina, você como médica, como é que você já se pronunciou a respeito, mas como é que você vê aí, encara, interpreta esse posicionamento do presidente de ir de encontro muitas vezes, ou seja, ir contra os posicionamentos do próprio ministro da Saúde, esse tal Nelson Tait, né, que também caiu de paraquedas. Será que ele é paraquedista também? Não sei. O fato é que eles se desencontram muito, né? Os pronunciamentos do ministro se dão dentro do próprio Palácio do Governo, quer dizer, ele está sendo completamente monitorado. Na última coletiva que ele deu, ele não sabia que o presidente tinha creditado salões de beleza... Como serviços essenciais, né? Como salão de beleza, qual que mais? Que ele foi salão de beleza, barbearias e academias, né? Academias. Ele dizia que eram serviços essenciais e ele, no seu pronunciamento, sequer sabia disso. E ele disse que não, e ele ficou numa situação dificílima, visivelmente perdido ali naquela coletiva. E aí, em relação... Bom, eu queria te ouvir em relação a isso, né? Esse relacionamento do presidente com o atual ministro e como é que você avalia o fato de um presidente que não é médico, que é enfim, um militar, paraquedista, né? Eu nem sabia que ele era paraquedista. Ele fica simplesmente, né, que propriedade ele tem, que respaldo ele tem para defender o uso de um medicamento como a cloroquina de uma maneira tão enfática, tão enérgica, como se isso fosse a salvação da pátria, a salvação do mundo. Isso é muito Então, eu queria te ouvir a respeito dessas duas questões, né? Em relação ao ministro e em relação à cloroquina. Assim, o que aconteceu quando ele começou a divulgar a história da cloroquina, né? Milhares de pessoas correram às farmácias para comprar todo o estoque
e começou a faltar para as pessoas que realmente precisam. A cloroquina, ela não é uma medicação completamente sem risco. Aliás, toda medicação tem um risco, mas ela não é das medicações de baixo risco. Ela tem, inclusive, já tem estudos aí, eu vejo assim, muitas vezes o Bolsonaro citando estudos de uma médica do Piauí, aí você vai ler o estudo, são 10 casos, 12 casos, né? Nos Estados Unidos, nos outros países onde a pandemia já está com números de centenas de milhares de acometidos, as pessoas já fizeram pesquisas com a cloroquina, com 1.000, com 2.000, com 3.000 pacientes. E o que se percebeu? Que não existe, pelo contrário, além dela não ajudar, ela tem um risco altíssimo porque ela causa uma mudança, uma alteração no ritmo do coração, que a gente chama de arritmia cardíaca. E isso pode levar as pessoas à morte, pessoas que já têm uma certa deficiência no coração. E ele fica sempre insistindo que o estudo que foi feito não merece credibilidade, que puseram uma dose muito alta de cloroquina. Mas, assim, assim, o que eu percebo é que ele tem uma legião de seguidores que pegam esses argumentos e eles não aceitam que você pense diferente. Sabe, assim, eu como médica, muitas vezes, assim, tento, né? As pessoas dizem que é perda de tempo, mas eu tento conscientizar algumas pessoas. Eu tento demais também, minha amiga, e tenho levado tanta sola que você não imagina. Pois é, mas é impressionante, Natália. Eu não consigo, mesmo sendo médica, eles inventam que teve uma médica que fez uma pesquisa no Piauí, que a Damares foi lá visitar, que eu preciso saber, conhecer esse estudo maravilhoso para poder salvar os meus pacientes. Então, assim, a cloroquina é uma medicação usada já para lúpus, para diabetes, né? E para malária, mas ela não tem esse poder. Isso surgiu porque, assim, existe um exame quando você vai lançar um medicamento, primeiro você testa no laboratório, como se você pegasse ali uma plaquinha com o vírus e colocasse o remédio, e aí, nessa plaquinha, a cloroquina destrói o vírus. Só que no corpo humano das pessoas, isso não está sendo confirmado. Porque o vírus, ele entra na célula da pessoa. Ele não fica, digamos, solto dentro do corpo. Então, a medicação não consegue atingir. Ela não tem sido em nenhum estudo. E tanto é que vários países, inclusive o Trump, né, o presidente americano, foi um que começou falando da cloroquina, mas ele, ao contrário do Bolsonaro, ele escuta, né, os especialistas. Ele demorou quase um mês para assumir que a pandemia era um risco para os americanos, e os americanos estão pagando até hoje, como nós vamos pagar. O Brasil vai pagar um preço caríssimo, e eu acho que essa estratégia, que isso é uma estratégia... Já estamos pagando, Lia. Já estamos pagando. Sim, já estamos pagando, mas vai ser muito, muito... Nós vamos viver dias muito difíceis, Natália. A nossa curva não para de crescer, não para. Nós não chegamos ainda no pico. Ontem, apenas no Ceará, 109 mortes. Apenas no Ceará. Pois é, nós não chegamos ainda no pico, infelizmente, a gente não sabe, a gente só vai conseguir saber se chegou nesse tal pico que as pessoas tanto falam, né, que é o máximo número de mortes por dia, quando a gente tiver vários dias seguidos, assim, com um número igual, um pouco menor, aí você percebe que chegou no pico, mas o nosso está crescendo, cada dia seguido, um maior que o outro, maior que o outro, maior que o outro. E, infelizmente, nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos ter feito. Nós escolhemos aqui no Brasil o pior dos mundos. E eu acredito que seja por causa dessa diferença de discurso entre os governadores e prefeitos e o presidente da República. Porque, enquanto aqui os governadores e prefeitos do Brasil todo estão pregando o isolamento, como os outros países do mundo, o Bolsonaro insiste que as pessoas tenham que voltar a trabalhar. E eu vejo isso como uma coisa muito cruel, porque se você observar, essas pessoas que estão nas carreatas ou pressionando governadores e prefeitos para que a economia volte a funcionar, para que as lojas e supermercados abram, nenhuma delas vai para a linha de frente. Todas elas querem que abra para os funcionários irem trabalhar. Porque se morrer amanhã, se morrerem amanhã 2, 3, 10, 20 pessoas de uma academia, de outros serviços que não são essenciais, ele acha mais 20, 30 desempregados. Essa é a realidade. Então, a verdade é que o Bolsonaro não se importa com essas pessoas. Ele nem um pouco. E ele, assim, ele sabe que o mundo todo vai passar por uma crise. O Brasil não estava bem, isso é mentira dele. O Brasil não estava bem quando a pandemia começou.
nós tínhamos tido esse ano passado, 2019, um crescimento menor do que o primeiro ano do Temer, do que o segundo ano do Temer, né? Então, assim, se a crise foi causada pelo PT, como bem o Bolsonaro gosta de dizer, e foi, por que que o governo Bolsonaro está sendo pior do que o governo que veio logo depois do PT? Então, assim, ele quer colocar essa história de que a culpa é pelos governadores, porque não estão querendo abrir o comércio. Só que isso não se faz. Você não contagia 70% da população. Você faça uma conta simples, Natália. Quanto é 70% de 209 milhões de pessoas? O Brasil não tem 40 mil leitos de UTI. Como é que você pode defender que 70% da população se contamine ao mesmo tempo? Porque a proposta do isolamento, Lia, é justamente fazer com que haja uma disseminação mais lenta, mais gradual, mais lenta do vírus, para que achate a curva e das pessoas que precisam de leitos, para dar tempo as pessoas irem recebendo alta e outras irem sendo hospitalizadas, né? Exatamente. E o que ele é a favor é de uma flexibilização total aí de toda a cadeia produtiva, né? Tanto a indústria, comércio, serviços. Imagina esse povo todo na rua, imagina uma indústria toda funcionando. Você sabe que numa indústria é um do lado do outro, é uma aglomeração absurda. Já pensou o centro da cidade aqui de Fortaleza funcionando normalmente, naquele burburinho que é? Eu, particularmente, amo o centro da cidade, adoro passear pelo centro. Compro muito no centro, sou cliente de várias lojas do centro, mas a gente sabe que ali é uma aglomeração louca. Eu não teria coragem de ir no centro da cidade de forma alguma caso eu abrisse agora. Né, em relação aos serviços também. Né? Então, ele é de acordo com essa flexibilização de toda a cadeia produtiva em todo o país. Como médica, Lia, e como uma grande estudiosa política, né? Como é que você vê se isso acontecesse no país? Se houvesse essa flexibilização de toda a cadeia produtiva, o que é que aconteceria com o Brasil? É uma tragédia, Natália, é o que eu lhe disse aí. Se você fizer o cálculo aí, quanto é que dá 70% de 19 milhões? São 14 milhões de pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Se a gente tiver 3% desses 14 milhões, eu tinha feito aqui umas contas, eu acho que daria aproximadamente umas 400 mil pessoas, que normalmente é o que complica. 3% dessas pessoas, pelo menos de 3 a 5%, vão parar na UTI. Se o Brasil tem cerca de 40 mil UTIs para o Brasil todo, você imagina o que seria esse número de 400 mil pessoas contaminadas necessitando de uma UTI? Isso é desumano. Eu não consigo imaginar essa cena. Tem dias que eu não consigo dormir. É um Hitler! Meu Deus do céu! Será que é um Hitler? E assim, aí se você pensar assim, quem são essas pessoas, esses 3% aí que vão morrer pela Covid? São os idosos, são as pessoas com algum tipo de problema, pressão alta, diabetes, problema de coração, pessoas com deficiência, o que mais? Pessoas mais pobres. O comportamento dessa pandemia tem mostrado que ela tem matado mais pessoas da periferia do que... Se 100 pessoas aqui na aldeota se contagiam, digamos aí, 95%, 97% se recupera. Na periferia, se 100 pessoas se contaminam, às vezes até 85% só se salvam. Pode encontrar 14%, 10% de mortalidade. Então, assim, é questão de matemática. Não dá. Assim, todo mundo gostaria de ir para a rua. Então, o que é que todos os presidentes do mundo, desses 200 países do mundo, estão fazendo? Proporcionando um dinheirinho, cada país dentro do seu limite. É óbvio que o Brasil, mas o Brasil não é um país pobre. Nós estamos aí entre os 10 países mais ricos do mundo, desses 200. Então, assim, os Estados Unidos, como eu disse aqui no começo, o Trump está mandando entregar um cheque na casa de cada cidadão americano de pelo menos R$ 1.200 é o valor mínimo, que daria mais ou menos hoje cerca de R$ 7.000. Quer dizer, aqui no Brasil, se prometeu esse ridículo, deveria ter sido pelo menos um salário mínimo,
porque ninguém Tá, consegue sobreviver. e veja bem, o que o presidente propôs foi R$ 200. Quando a Exatamente. proposta foi para ser aprovada na Câmara dos Muito Deputados, bem aí lembrado. sim foi subido para 600. Muito bem Porque a lembrado. proposta do presidente Bolsonaro foi R$ 200. Com Míseros 4 R$ 200. meses e autorização para os Míseros donos de R$ 200. empresas suspenderem por 4 meses o salário das pessoas, dos trabalhadores. Exato. O auxílio emergencial ser de R$ 200 e as empresas suspenderam os contratos de trabalho. Quando essa proposta foi para a Câmara, foi vetada, boa parte, inclusive, agradecemos aí a bancada do PDT, que foi atuante, que foi persuasiva, né, nesse trabalho de persuadir, de tentar convencer os demais deputados federais para que votassem contra essa medida do presidente e que o auxílio fosse de 600 e que não houvesse aí esse rompimento do contrato de trabalho por 4 meses, né? É isso que eu fico muito indignada, sabe? Ele não para de dizer que o Brasil não tem dinheiro. Mas, olha, você observe também as últimas coisas que aconteceram. Com menos de uma semana de pandemia, o Bolsonaro liberou 1,3 trilhão de reais para os bancos. Que seria um dinheiro para os bancos emprestarem para as pequenas empresas, para as empresas que não querem, que vão tentar atravessar a pandemia sem demitir, né? Dar uma ajuda para essas pessoas. E o auxílio emergencial demorou dias e dias e dias, e até uns dias aí que eu acompanhei, quase metade das pessoas da população brasileira que tem direito a receber, que se encaixa nesses perfis, ainda não tinha conseguido ter acesso ao benefício. Quer dizer, é uma coisa, parece, eu não quero falar isso porque é uma coisa muito forte, mas parece mesmo uma estratégia para matar, para deixar os idosos morrerem, para deixar, sabe, quanto menos idosos, menos aposentado para ele pagar, quanto mais deficientes morrerem, menos pessoas para ele pagar o BPC, quanto menos pobres vivos, menos Bolsa Família. Menos Bolsa Família. Então, assim, eu não quero assim dizer isso, sabe? Mas é absurdo, é o que está aparecendo. E você lê na notícia ontem que eu vi, há uns dias aí, você perceber que 70 mil militares receberam o benefício de modo indevido. Por que isso? Porque militares que estão recebendo salário em dia, que ganham, sei lá, bons salários, não sei quanto eles ganham, mas um coronel aí, general, deve ganhar aí 30, 35 mil reais. Aí 70 mil deles se inscreveram para receber o benefício e receberam o benefício. E a maior parte das pessoas está a história em análise, pedindo CPF de criança, CPF de bebê, pede legalização com a Receita Federal, pede 1000 documentos e as pessoas não conseguem. E uma outra coisa também, né, Lia, é a ausência de repasse de recursos do governo federal para os estados. É muito importante que nós sublinhemos aqui e que nós divulguemos essas informações, que as medidas que estão sendo tomadas pelos governos estaduais e pelas prefeituras, pelos governos municipais, estão sendo com seus próprios recursos. Imagine só a tarefa hercúlea de um governador ou de um prefeito nesse momento, tendo que, com com as suas receitas diminuídas consideravelmente, né? Porque não está se arrecadando ISS, dentre outros inúmeros impostos. Se as pessoas não têm dinheiro rodando na praça, né? Os impostos não estão sendo destinados aos governos estaduais e municipais. Então, essa é uma tarefa hercúlea. Eles estão tirando leite de pedra, literalmente. E aí a gente acompanha aqui, em Fortaleza e no estado do Ceará, as cestas básicas, não é? A gente vê em Sobral, em Fortaleza, as prefeituras distribuindo os kits de alimentação para todas as crianças da rede pública municipal, estão recebendo todos os meses, inclusive com o auxílio proteico, né? com o acréscimo proteico do ovo, etc. e tal. O Vale Gás do governo do estado, energia e água, benefícios através da ausência do pagamento da energia e da água, a distribuição de máscaras, né? Os dormitórios aqui em Fortaleza, é importante ressaltar, os dormitórios para pessoas em situação de rua
Está sendo feito um trabalho imenso pela Secretaria dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento Social, que está aí abordando os moradores de rua para que eles sejam, para que eles fiquem distantes uns dos outros e que eles tenham local para dormir, se alimentar e realizar a sua higiene. E aí, falando aqui nas pessoas em situação de rua, houve aí, não é, uma colocação da pastora Damares, dizendo que, eu gostaria que você comentasse sobre isso, a pastora Damares disse que as pessoas em situação de rua não pegavam Covid-19 porque ninguém toca na mão deles. O que você acha disso, Lia? A Damares para ser elegante, né, ela é desconectada da realidade. Ela é uma pessoa que, enfim, é abaixo da crítica, né, Natália? É difícil você ser elegante com uma pessoa que, assim, já disse as coisas que ela disse. Eles não conhecem o Brasil, eles não conhecem a realidade dos moradores de rua. Eles saem falando bobagens, coisas que não ajudam, que atrapalham e que envergonham o Brasil, né? Na verdade, assim, algumas pessoas que moram fora do Brasil, eu já tenho ouvido bastante depoimento, especialmente no YouTube, de brasileiros que moram fora, de como eles estão envergonhados e as pessoas lá fora não entendem o que é que se passa na cabeça do Bolsonaro. Assim, a Argentina, aqui os nossos vizinhos, né? Nós somos aqui mais ou menos metade da América do Sul, nós temos o dobro, mais que o dobro de casos que os outros países todos juntos. Ninguém entende, ninguém consegue entender. Eu acho que a estratégia dele, para além dessa história que eu não quero dizer, mas já disse, né? Que é uma estratégia para matar pessoas mesmo, tipo uma seleção natural cruel. Para além disso, é uma tentativa de jogar essa crise no colo dos prefeitos e governadores. Então, ele vai sempre tentar dizer, né, que o Brasil está passando pela situação difícil, que vai passar, e não é só o Brasil, o mundo inteiro vai passar. Alguns meses, talvez anos de aperto por causa dessa pandemia. A gente não sabe quando é que nós vamos ter condições de voltar à nossa vida normal. E o Brasil está fazendo a coisa do pior jeito, como eu disse. A gente decretou a paralisação da economia, quer dizer, o país está sem funcionar, boa parte dele, mas a gente não está fazendo o isolamento que deveria ser feito. A gente tem aí um país, acho que se eu não me engano, a Nova Zelândia, que é uma mulher, que é primeira-ministra de lá, e eu até achei interessante porque o Ciro disse outro dia, né? Perguntaram para ele se caso ele fosse presidente do Brasil, qual seria a primeira medida ao saber da pandemia do Covid chegando no Brasil. Ele disse, eu teria decretado um lockdown, fechamento imediato, que foi até uma das tentativas do Camilo Santana, governador aqui, né? Não sei se você bem lembra, ele, acho que há 3 dias depois que o vírus chegou aqui no Ceará, 2 dias depois, ele solicitou que o governo federal fechasse o nosso aeroporto, já que os 3 casos que chegaram em Fortaleza, 2 vieram dos Estados Unidos e 1 veio da Europa. Então, ele solicitou e o governo federal ficou, acho que 8 dias sem responder. O Ministério Público Federal daqui acabou solicitando, um juiz deu, e o Bolsonaro se deu o trabalho de entrar na justiça para dizer que os voos tinham que voltar a pousar aqui no Ceará. E o Ceará recebeu, já durante o período da pandemia, mais de 3.700 pessoas. Quantas dessas pessoas estavam infectadas? Isso é responsável hoje pelo que a gente está vivendo, pelos números que a gente está. Esse vírus chegou de fora e chegou pelas pessoas ricas, pelo avião, né? Sim. Não é um vírus que veio da periferia. Ele agora está se deslocando daqui da nossa aldeota, dos bairros do Meireles. Bem diferente da cólera, né? Da cólera que veio dos bairros mais periféricos para os bairros mais abastados, né? A Covid, ela saiu dos bairros mais abastados para os bairros mais periféricos. Pois é, não sei, tem alguém dizendo aqui não responder com a gente? Eu não estou lendo aqui, mas eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. O que é o Orfeu aí? Não é uma gripezinha, definitivamente não é. Gente, eu tenho escutado tanta história, eu tenho vários amigos médicos e eles têm me contado do drama que eles estão enfrentando nas UTIs, de como esse vírus, ele se mostra, não é como uma gripezinha, assim. Boa parte da população pode até não ter sintomas, né? Boa parte não tem, ou boa parte
tem até sintomas leves, mas esses 5% que complicam, gente, é trombose, é amputação de membros, é os rins, né, que param de funcionar. Pericardite, é tudo que você possa imaginar, assim, ataque ao pulmão, pneumonia gravíssima, destruição do pulmão, as pessoas morrem como se fossem assim, um peixe fora d'água, ou afogada, tentando respirar e o ar não chega. É desesperador a gente escutar isso todos os dias, a gente saber que isso vai acontecer com a gente. E a gente vê, por exemplo, o Roberto Cláudio e o Camilo aqui tentando se... Eu acompanho sempre as lives dos dois e assim, hoje a gente abriu 10 leitos aqui, hoje a gente abriu 5 leitos acolá, e na UPA e mais no Pronto, eu quero fazer aqui um adendo, Lia, que nós tivemos aqui no Ceará, vou dar aqui uns dados, esses dados foram coletados pelo DataSUS, né, da Secretaria de Saúde do Estado. No Ceará, nós já chegamos a 21.077 casos, 21.077 casos. Isso deve ter aumentado, porque isso aqui são dados das 14 horas. Eles soltam outro boletim às 17h30. Então, esses dados devem já ter sido alterados para mais. 1.413 mortes, né, e 10.818 recuperados. Por que você acha que há... doutor Sarto, um abraço. Por que você acha que nós tivemos 10.818, nós estamos tendo 10.818 recuperados? Porque nós estamos tendo uma estrutura de saúde que está abarcando tudo isso, que está conseguindo dar conta. É hospital de campanha, leito de UTI criado e tudo que é de hospital. As UPAs estaduais e municipais criando leitos, né, para poder receber casos de Covid, postos de saúde de Fortaleza postos de saúde de Fortaleza sendo portas de entradas para a Covid-19, trabalhando como as UPAs, né? Quer dizer, são estratégias que a gente está encontrando, a gente, como se está incluída no governo, mas que o governo municipal e estadual está tomando para poder absorver essa demanda gigantesca aqui no estado do Ceará. E são 10.818 pessoas recuperadas, graças ao nosso sistema de saúde que está sendo... que está trabalhando de uma forma a contento. E aí eu vejo, Lia, inúmeras fake news em torno do hospital de campanha, fake news em torno dos leitos criados de UTI, dos enterros. Mentira dos enterros. Que absurdo. O que é que você acha dessas fake news, meu amigo? Isso é crime. É crime. Eu estava até lendo ontem também sobre aquela deputada Carla Zambelli, né, do partido do Bolsonaro. Sim. Ela divulgou essa história. Ontem, não foi, ela prestou depoimento ontem, não foi, se eu não me engano. Que o Ceará estava inventando, né, mortes e que estaria enterrando caixões com pedra dentro. E aí, o que aconteceu? Os familiares que escutam essas coisas, né? Eu soube que teve um caso ontem que eu li, né? Mas não foi ontem. Que a pessoa solicitou, a família pediu que queria abrir o caixão, não estava acreditando. E como a gente também não tem exame, muita gente desconfia. Os atestados de óbitos não têm saído, muitos deles com Covid. Tem saído pneumonia, insuficiência respiratória aguda, ou no máximo suspeita de Covid, ou provável Covid, né? Então, assim, essa família pediu para abrir o caixão e eu soube que 5 pessoas dos 7 se contaminaram. Quer dizer, crime, isso é crime, vai causar mortes, vai causar adoecimento das pessoas. E numa hora em que a gente já está com a rede de saúde completamente estrangulada, como eu estava dizendo, o governador, o Camilo, o Roberto Cláudio, eles têm feito um esforço assim, porque não existe respirador para comprar, né? Não existe exame, teste para comprar. O Ceará ainda se preparou um pouco antes que os outros estados. Nós somos ainda um dos estados que mais testes. Se eu não me engano, nós somos o 2º ou 3º em número de testes. E mesmo assim, gente, não dá. Se continuar nessa escalada, não vai dar jeito. Ou a gente aumenta essa taxa de isolamento, ou a gente vai começar a assistir cada vez mais essas pessoas chorando,
desesperadas, suplicando por um leito de UTI, descrevendo a agonia dos pais, dos avós, dos irmãos, dos filhos. A gente Então, você está me dizendo aqui que o Ceará é realmente o segundo estado, só fica atrás de São Paulo. Então, realmente, gente, aqui a gente está... Eu também que estou que nem você, Natália, eu me sinto parte, né? Mas eles estão sendo gigantes e, além de tudo, ainda tendo que enfrentar toda a falta de ajuda e a falta de ajuda, a falta de recurso, a falta de orientação e as fake news criadas por eles. Nossa, a completa orientação. Outra coisa, eu queria só abrir aqui um parênteses para cumprimentar algumas pessoas que estão aqui. A Paula Matoso, né, que é uma queridona da Lia. A minha mãe está aqui, a minha mãe Vânia, né, o meu irmão Hamber, o doutor Sarto aí, nosso deputado, presidente da Assembleia. A minha tia Maria Hortência está aqui conosco, viu, Lia? Beijo. Tua ex-cunhada por muito tempo e tua vizinha a vida toda. Sim. E também tem a galera de Caucaia aqui, que se manifestou, colocou Caucaia presente. Né? Beijo de Caucaia, adoro Caucaia. Um alô aí pro pessoal de Caucaia que tá por aqui. Tem muita gente de Caucaia aqui conosco, viu? Também tá o pessoal em peso da Coordenadoria de Mulheres da Prefeitura de Fortaleza, tá aqui em peso te assistindo, nos ouvindo, tá? O Franklin também tá participando. O Franklin, um abraço, Franklin. Sobral, ex-candidato de Sobral, também São Luís do Maranhão. Eu vi o pessoal do Maranhão dando alô aí pra gente, né? Só pra gente interagir um pouquinho com essas pessoas que de maneira tão generosa, está aqui conosco, né, contribuindo sim com a nossa discussão. Né? Pessoal de Sobral, aí, alô, Sobral. Que legal. Olha só, voltando aqui, Lia, para o nosso tema, outra coisa que me deixou completamente chocada, né, que deixou o país completamente chocado, são as menções que o presidente faz, né? Ou não ele, mas os seus seguidores, nas suas manifestações que provocam aglomeração. Paraíba, valeu Paraíba, o estado aqui da Paraíba presente, que faz aglomeração, né, em Brasília, ele provoca aglomerações em Brasília nas suas aparições midiáticas, né? Porque parece um modelo passeando, ele percorre de um percurso a outro até chegar no Palácio do Planalto e sobe, né? Cássio, beijão. É muita gente. Se eu for cumprimentar todo mundo, eu vou perder aqui o raciocínio, pessoal. Beijo para todo mundo. E ele faz um verdadeiro desfile, né? Porque daquele galã de ser, né? Então ele faz o desfile dele até o Palácio Planalto, sobe, causando aquela aglomeração. Nós sabemos que esses desfiles do presidente, eles são divulgados um dia antes para que seja causada aglomeração. E aí a gente vê manifestações em prol do ato institucional número 5, da ditadura militar, a gente vê referências, né, a governos totalitários. E aí houve o pronunciamento da secretária de Cultura, eu não digo nossa secretária, porque ela jamais me representará, que é a Regina Duarte, em que ela, na entrevista na CNN, né, ela se colocou de uma maneira completamente baixa, né, deu um chilique, como ela própria disse, né, ela fez referência à ditadura e disse que a CNN estava desenterrando mortos, trazendo aí algumas falas de uma outra atriz apoiadora do presidente Bolsonaro, que é a Maite Proença, e que ela falava que estavam desenterrando mortos quando a repórter, né, da CNN falou: não, secretária, nós não estamos desenterrando mortos, nós estamos enterrando mortos. Então, esses posicionamentos, né, dessas pessoas que defendem o Bolsonaro, fazendo essas referências à ditadura militar, ao ato institucional número 5, né, a esse verdadeiro desdém às mortes que estão acontecendo, porque no dia em que o país,
ultrapassou as 10 mil mortes, o presidente Bolsonaro foi fazer um passeio de jet ski pelo lago, Lagoa Paranoá, acho que é lagoa, né? Não sei, acho que é lago, enfim. Lago Paranoá, ele foi fazer um passeio ali no Lago Paranoá, quando o Brasil ultrapassou as 10 mil mortes, quer dizer, não respeitando o luto, né, as inúmeras famílias enlutadas do nosso país. Diga o que é que tu acha disso, minha amiga? Isso não existe, Natália, não existe em lugar nenhum do mundo, como eu disse para você. Eu tenho acompanhado também muita coisa, tanto de pessoas que moram fora, como algumas matérias que a imprensa da Inglaterra, dos Estados Unidos, daqui dos nossos vizinhos mesmo, do Paraguai, da Argentina, está todo mundo atônito. O Bolsonaro é meio piada, e agora uma piada de mau gosto, porque antes ele era assim, meio tido como uma pessoa extravagante, esquisita, mas agora essas atitudes dele, elas vão causar milhares de mortes. Então, assim, é difícil até da gente entender isso, a não ser pelo que eu já falei para você aqui. Por essa, me parece mesmo uma estratégia que ele tem para diminuir as despesas, né? Que ele acha que ele é dono do Brasil e do dinheiro do Brasil, né? Eu acho interessante que é outra coisa que os bolsominions falam, né, muito na internet, que as pessoas têm que abrir mão, quem é contra o Bolsonaro tem que abrir mão dos R$ 600. Aí eu digo, mas gente, esse dinheiro não é dele, o dinheiro é do povo brasileiro, o povo brasileiro que paga imposto. E para além disso, enfim, é uma vergonha, Eu me sinto extremamente envergonhada e revoltada. Assim, na verdade, eu às vezes procuro não assistir algumas coisas, eu não consigo muito, né? Porque eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu só posso ser masoquista porque eu assisto. Não, eu também assisto, assim, eu acabo não conseguindo. Pois é, tem algumas horas, pelo menos. Eu tô ficando louca. A psicóloga tá ficando doida. É enlouquecedor, porque quando a gente sabe onde é que vai dar, aonde essa atitude onde vai dar, ela vai dar onde ela deu nos outros países. Sendo que os outros países, muita gente, eles gostam também de argumentar. Ah, mas a Itália tinha 25% do morto, Brasil, de idosos, né? O Brasil só tem 14%. Ok, o Brasil só tem 14% de idosos. Mas a Itália não tem esses milhões de brasileiros morando em assentamentos precaríssimos. Ele não tem as famílias, 12 pessoas, 8 pessoas, 10 dentro pessoas de um cômodo. Falta de saneamento não básico. Não tem a nossa pobreza. Nós somos um país pobre. Por que é que as pessoas imaginam que vai ser diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos? Não consigo entender por que é que eles imaginam. Aí vão por esses caminhos que não levam a nada. Fica discutindo essa tal de cloroquina que o mundo inteiro, os melhores pesquisadores do mundo já mostraram estudos com amostragem. Não é um estudo de 10 pacientes, de 5 pacientes, ou do Davi Wipe, que sobreviveu com a cloroquina. Quando você dá para 10 pessoas e as 10 sobrevivem, você pode dar para 20 seguidas e as 20 seguidas morrerem. Por isso que não existe estudo sério que seja feito com 10 pessoas. Tem que ser com 1.000, com 2.000. Isso aí todo mundo está fazendo. Os Estados Unidos já fizeram, a China já fez, a França, a Espanha, a Alemanha. E todas as pessoas estão chegando à mesma conclusão, que a cloroquina, para além de não funcionar, é um medicamento perigoso que pode até causar mais morte do que salvar pessoas. Então, assim, essa é uma estratégia dele. Eu acredito que isso é sempre para, como eu já falei, colocar a culpa dessa crise no colo dos governadores e prefeitos. Ele vai tentar essa estratégia. Sem dúvida! Ele não vai tentar e está tentando. Sim. Mas assim, mais para frente, né? Porque nós vamos atravessar momentos cada vez mais difíceis. Ele tá dando pancada nos governadores por cima de pancada. E o que me entristece é porque tem idiota aqui. Perdão. Mas eu vou repetir. Tem idiota aqui no nosso estado, e acho que você sabe a quem eu estou me referindo, que adota o comportamento do presidente, o comportamento totalitário, né, aí do Bolsonaro, e começa a incriminar o governador e o prefeito com uma série de denúncias falsas. Inclusive teve o cidadão aí, que eu não quero citar, eu não quero nem citar o nome, entrou anteontem com uma representação no Ministério Público contra o prefeito por uma suposta
um suposto superfaturamento dos respiradores, o cara não sabe nem o que está falando. E a prefeitura vai responder. E quando responder, eu tenho pena dele por conta da resposta. Vai ser uma resposta e tanto. Quer dizer, eles estão absorvendo essa onda bolsonarista para atacar. Eles não fazem uma crítica propositiva. Eles não propõem nada, eles só atacam. É um discurso de ódio visível. Se você assiste uma entrevista, agora eu vou citar o nome, se você assiste um vídeo do Wagner, se você assiste um vídeo do Márcio Lopes, que até ontem foi secretário do prefeito Roberto Cláudio, porque não teve mais acesso a cargo na prefeitura, está aí metendo a sola no prefeito, que é um absurdo, porque é um grande demagogo, me perdoe. Eu até gosto da pessoa dele, estive com ele várias vezes, mas agora está atacando e bombardeando de uma maneira completamente desmedida. Né? E aí a gente sabe os porquês, né? Eu tenho foto com ele há 3 meses atrás abraçando o prefeito. Então a gente está vendo aí um oportunismo, né, em torno aí desse discurso bolsonarista que é acolhido por muitas pessoas, sobretudo pessoas que não leem, que não têm uma leitura, um conhecimento enfim, um conhecimento maior acerca do coronavírus, que elas são tomadas apenas por manchetes, né, de jornais, de revistas e de fake news, e que disseminam essas fake news. Né? Então, e agora uma outra coisa que eu queria pontuar ali, as universidades. A gente está vendo nesse momento agora o quão é importante as universidades nesse país, porque são nas universidades, Lia, que está a pesquisa. São nas universidades que estão os grandes estudiosos. São das universidades que podem vir a cura para essa doença, que pode vir as vacinas. E desde o início da gestão do presidente não foi investido nada nas universidades públicas do nosso país. Pelo contrário, né? Foi desfinanciado. Pelo contrário, o meu marido é servidor do Instituto Federal aqui do Ceará, do IFCE, que é o antigo Cefet, né? E está vendo, assim, ele mesmo me conta aqui em casa que não estão recebendo mais recursos do governo federal. O IFCE está se sustentando por si, quer dizer, está sendo uma instituição que está dando aí um exemplo de força, de fortaleza para sustentar as suas pesquisas, a sua educação com custo próprio. Que coisa louca, né? Porque agora que nós vemos o quão é importante as universidades, o investimento nas universidades. O Ciro é professor universitário, ele sabe disso muito mais que eu, muito mais que nós. Né? E nós não temos recurso para as universidades. Então, o Brasil, é muito difícil sair daqui uma vacina para o corona, não porque os nossos pesquisadores não sejam bons, mas é porque não tem estrutura para eles, não tem recurso para eles. Agora você veja assim, né? Qual é a estratégia que os países que estão dando certo, o que eles fizeram? Isolamento. E começaram a pegar, por exemplo, você vai ali na casa da Natália, a Natália deu positivo. Aí ele liga, Natália, com quem você teve contato? Eu estive com a minha mãe, com meu marido, com meu irmão, meu vizinho de baixo. Eles chegam naquela casa, eles vão testar a sua mãe, o seu marido, o seu vizinho, e perguntar para a sua mãe, com quem você esteve? Ela vai dizer, eu estive com meu marido e meu sobrinho. E aí eles saem testando e já pega para aquele grupo para que a pessoa espalhou a doença e isola. Você deu positivo, você vai para o isolamento. Você não deu, você pode voltar aí a circular de máscara e tal. Com testes massivos, né, o Brasil está no lugar 110, 110º lugar entre 200 países do mundo em número de testagem. Quer dizer, uma vergonha. Os Estados Unidos, aí eu até anotei aqui uns números, os Estados Unidos já fizeram mais de 10 milhões de testes. Nós até agora fizemos 735 mil. Para além do isolamento, a questão do auxílio, de dar condição para que as pessoas... Como é que você diz para as pessoas que elas têm que ficar em casa, se elas têm que escolher entre um prato de comida, né, e o vírus, né? Então, elas acabam preferindo, às vezes não, por falta de opção, vão se amontoar nas portas da Caixa Econômica, vão se amontoar dormindo no chão da Receita Federal, ou até indo trabalhar, né? Tentando ganhar alguma coisa, pedir dinheiro na rua, porque não é dado uma alternativa para que essas pessoas fiquem em casa.
Então, assim, é um país que nós não estamos tendo estratégia no combate, nós não estamos testando a nossa população, a gente não sabe, eu acho que é engraçado também que muitos deles falam essa história que as pessoas estão sendo enterradas em caixões de pedra, né? Não são pessoas, que os caixões estariam vazios. Pedras. Mas você pense bem, esse número de pessoas mortas por Covid deve ser pelo menos 10 vezes maior. Isso é que os estudiosos dizem. Como nós não estamos testando, os médicos geralmente não querem colocar no atestado de óbito. Então, eles colocam outros tipos, né? Pneumonia, suspeita de Covid, e esses números não entram para as estatísticas. Então, está muito óbvio que se ano passado, por exemplo, morreram 50 pessoas em Manaus por todos os tipos de doenças respiratórias, como a Covid e esse ano morreram 250, é claro que esses 200 que morreram a mais são Covid. Mas, assim, menos de 10% disso está sendo realmente contabilizado. Exatamente. Lia, nós estamos chegando ao fim, tá? Já as lives aqui no Instagram, elas são apenas de 60 minutos, o que equivale a 1 hora. Eu te agradeço mais uma vez demais. Gratidão, minha amiga, pela tua participação, pelo teu pronto aceite, né, pela tua disponibilidade, por esse teu espírito público, por essa tua facilidade de mostrar a cara, né, de não ter medo, nem receio algum, de mostrar a face, de falar, de mostrar o que pensa, o que acha, o que está no coração. Isso é que é bacana. O que eu acho ridículo, e o que eu vejo muito em Brasília, né, são discursos prontos, são discursos do decoreba. É tão decorado que a fala é toda pausada. Né? Você já observou a fala do presidente, uma fala toda pausada, porque é uma fala visivelmente decorada. E aqui a gente vê o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso senador Cid, né? Anteriormente o senador que o precedeu, o senador Prisco Bezerra, falando de maneiras extremamente naturais, porque conhecem, têm propriedade para falar, conhecem a realidade. Eu vou dar um exemplo para você. Eu todos os dias de manhã, todos os dias, eu estudo todos os dados do Covid a nível municipal, estadual, nacional e internacional. Todos os dias de manhã eu faço esse estudo para que eu possa ajudar, através do conhecimento, aquelas pessoas que me acompanham. Né? Então, gratidão por ter me trazido mais informações. Eu não sabia que o Bolsonaro era paraquedista, olha só. Obrigada por essa informação. Nosso presidente paraquedista, que legal, né? E a favor da cloroquina, pô. Deve saber um bocado sobre a cloroquina. Mas você tem aí 1 minuto para as tuas considerações finais, para o teu desfecho, tá bom? Bom, é só isso, gente. Eu gostaria muito de poder estar ajudando mais. Eu tenho dito bastante que meu sonho de consumo é já ter tido essa Covid e ter sobrevivido. Aí eu estaria na rua tentando ajudar as pessoas a fazer o cadastro. Eu gosto mesmo de estar na rua. E, infelizmente, eu estou com tanto medo que eu só estou ajudando muita gente por telefone e, assim, dentro das minhas possibilidades, né? Mas dizer que quem pode, quem tem condição, fique em casa, use máscara de pano, tente sair de casa o menos possível, lave sempre as mãos e vamos torcer para a gente atravessar essa pandemia. Não vai ser muito curta, né? Aqui o Brasil, como eu já disse, escolheu o pior caminho. Infelizmente, nós ainda vamos passar muitos meses nessa esse mês de maio, pelo que se espera, vai ser o pior mês, né, Lia? Estão calculando que junho vai ser o nosso pico, mas até agora, para te falar a verdade, eu não acredito muito nessas coisas, não, porque a gente está muito às cegas, sabe? Eu sei que os especialistas têm uma série de parâmetros de velocidade de contaminação e tudo, mas eu acho que a gente aqui tem dificuldade de prever, porque nós estamos completamente às cegas. É um país que não testa, a gente não sabe o que está acontecendo e fica realmente difícil. Assim, se a gente não testa nem por amostragem, né, é difícil ter um parâmetro para predizer para onde isso vai nos levar. Lia, obrigada mais uma vez, gratidão não só por estar aqui conosco, mas gratidão pela tua amizade. Tua amizade é muito rica para mim, você sabe disso. Eu sou pré-candidata a vereadora, né, e ter a tua amizade certamente vai me ajudar muito
porque andar ao lado da Lia é mostrar para as pessoas que eu sou uma mulher corajosa tanto quanto você. Tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigada. Grande, espero te ver em breve. Tomara que isso tudo passe. Beijo. Beijo, tchau.